Olá, muito bem, vamos para mais uma aula dessa sequência de membros inferiores, angiotomografia. Então aqui vou mostrar alguns casos, fazer alguns comentários sobre algumas alterações que podemos ter que fazer na hora de fazer esse exame. Então algumas patologias podem mudar um pouco o protocolo básico nosso. Então meu nome é Thiago, eu sou tecnólogo. Então começando, então, se você não se inscreveu no canal, pode se inscrever para estar recebendo mais aulas. Então aqui nós temos um caso de obstrução arterial crônica. Tá? Então no caso, como o próprio nome já diz, já é crônico. Foi feito estudo de toda a aorta e membros inferiores para esse paciente. Então a gente consegue perceber que tem uma lesão grave aqui nos membros inferiores, né? Então aqui na artéria poplite tem uma obstrução e depois por vasos colaterais acaba enchendo, tá? Nesse caso aqui, a imagem 3D demonstra bem importante ser feita. Aqui, caso de obstrução arterial aguda. Então vejam, nesse caso, se houver essa suspeita, já essa indicação para o exame, se for essa indicação para o exame, como disse em uma aula sobre aquisição de angiotomografia de aorta e membros inferiores, o que é importante fazer é monitorar lá a aorta torácica, tá? E não a aorta abdominal, porque o contraste não vai tendo a obstrução arterial aguda, o contraste não vai passar na aorta abdominal. Então vem até certo ponto, depois para. Então veja, o contraste vem, o vaso vem até certo ponto, depois vai parar, porque tem uma obstrução. Aqui outro caso de obstrução arterial aguda, até mais grave que aquele, né? Então veja, a aorta vem até certo ponto, né? Tem tronco celíaco, mesentérica, superior às artérias renais, para irrigar os rins, então menos mal, né? Mas depois ela vai parar e por artérias colaterais vai encher aqui as ilíacas e femorais, mas dá para perceber que tem mais lesão lá para baixo. Então, mas veja, na hora de fazer o exame, monitorar a aorta torácica para não correr o risco de perder o exame. Aqui demonstra bem, né, a aorta com contraste até certo ponto, até a altura das artérias renais, depois não tem mais contraste. Aqui um caso de endolique. Então lá na aula sobre aquisição em angiotomografia de aorta e membros inferiores, eu comentei a respeito dessa fase, que é a fase portal, uma fase aí de cerca de 70 segundos, 80, após o início da injeção de contraste. Então essa fase, um dos objetivos é a gente conseguir avaliar justamente isso, o endolique, tá? Que é o extravasamento do contraste através da endoprótese. Então vejam só, aqui nós temos a aquisição arterial, aqui é a aquisição portal, né, tardia, 70 segundos, 80. Uma fase venosa, como que... Então vejam, aqui tem a malha da endoprótese, que aparece bem também. Aqui o aneurisma, e vejam, esse conteúdo aqui no interior mais radiopaco é o contraste. Até mesmo na fase arterial apareceu, né, até o jato do contraste ultrapassando. Então isso aqui pode ser até uma falha da própria endoprótese, está na malha da endoprótese que não está contendo, né, todo o conteúdo que passa no interior dela. Então, por alguma falha no material, pode acontecer isso aqui. Às vezes, algum problema na hora de colocar, mas não parece ser o caso, porque o aneurisma está todo envolvido, né, pela endoprótese. Então, vejam, esse aqui é um caso de endolique. Então, por isso é importante fazer essa fase tardia. Então, esse paciente vai ser monitorado, vai fazer exames aí frequentes para ver se o aneurisma vai aumentar ou não, tá? É muito difícil assim ter que fazer novamente ou colocar outra endoprótese. Então, mas veja, por isso é importante a fase tardia para mostrar bem o endolique. Então, nesse caso apareceu na fase arterial, mas é muito comum assim aparecer somente na fase portal esse extravasamento de contraste. Aqui um caso de amputação traumática, né? Pessoa possivelmente atropelada ou algum acidente automobilístico com moto. Então vejam,
Por que a angiotomografia de aorta e membros inferiores? É importante aqui avaliar os membros inferiores para saber até que ponto que a artéria, né, femoral ou poplite, como é esse caso, está com boa perfusão de sangue arterial. Para o médico, de repente, saber, mas com mais precisão, ó, se tem que aumentar ou pode manter, tá, essa área onde teve a amputação traumática, tá, para saber exatamente até onde tem tecido bem irrigado ou não. Aqui é aneurisma, então veja, mais de um até, né? Então veja, aqui na aorta abdominal tem aneurisma grande, né? Aqui parece já ser ilíaca, né? Porque estamos abaixo da crista ilíaca, então já parece ser até abaixo da aorta. E na própria femoral, né? Então, veja, aneurisma, obstrução arterial. Então, esse caso aqui pode ser que de repente na fase arterial não se veja contraste mesmo lá para baixo. Então, a fase tardia das pernas vai ser importante. Então, vejam só, artéria femoral cheia de lesão, né? Então, como falei, o contraste, aneurisma na aorta, que desce para as ilíacas. Aqui um caso de aneurisma em artéria poplítea. Então veja que temos o joelho, né? Então fêmur, patela, tíbia, articulação tibio-femoral, femorotibial. Então um aneurisma aqui na artéria poplítea, que passa atrás do joelho. Tá? Então tem aqui o aneurisma. Aí um detalhe importante na hora de reconstruir esse exame é fazer isso aqui. Tá? Então fazer algumas medidas, colocar algumas medidas do aneurisma. Então aqui primeiramente está sendo medido, né, o tamanho do aneurisma e aqui do lado até mesmo o vaso, né, sadio, para o médico ter uma noção exata do quanto está aumentado o percentual de aumento. Então, por exemplo, aqui 5,5 centímetros, aqui na altura do aneurisma 24,2, ou seja, um aumento considerável. Tá? Então é importante, interessante fazer isso aqui, pode ser um diferencial. Aqui ferimento, né, por arma branca, né, FAP, ferimento por arma branca no membro inferior. Aí nesse caso aqui já é interessante o seguinte, faz o exame normal, fase arterial aqui, mas a fase tardia é importante que inclua a área do ferimento por arma branca. Tá? Por quê? Por exemplo, aqui nós temos a artéria poplítea. De repente o ferimento, a facada não atingiu a artéria poplítea, mas de repente pode pegar uma veia de grande calibre. Tá? Então isso também pode levar a um sangramento, etc. Então, quando há casos como esse ferimento por arma branca, ferimento por arma de fogo, membro inferior, é importante não só a fase arterial, mas a fase tardia também. Tá? Para ver se há algum hematoma, algum extravasamento, algum sangramento ativo de sangue na região do ferimento. Bom, então é isso. Tá? Inscreva-se no canal, deixe seu comentário aí. Obrigado.